E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, tudo bem? Estamos aqui de volta com as nossas aulas. Vamos agora para o bloco 3 da aula 1 de Direito Administrativo, ok? Na última aula, a gente viu sobre a administração direta, seus nuances, suas características, quem é a administração direta propriamente dita, tá? A gente viu que são as entidades, seus órgãos e seus agentes que compõem também a administração pública. Tá certo? Então, pessoal, hoje vamos trabalhar especificamente a administração indireta, tá? Antes de mais nada, eu quero pedir para vocês aqui que, curtam, se inscrevam, compartilhem e dê a força ao nosso canal, pessoal. É muito importante que você se inscreva e compartilhe os nossos vídeos para que nós possamos continuar com esse projeto de fornecer videoaulas gratuitas para que você possa ser aprovado no seu concurso, tudo bem? Então, sem mais conversa, sem mais lenga-lenga, vamos adentrar aqui agora a nossa administração indireta, ok? Vamos aqui rapidão. Só relembrando, para quem não me conhece, meu nome é Iane Gentil, serei seu professor de Direito Administrativo aqui no nosso canal, tá? Então, continuando a nossa aula de administração pública, no caso bloco 3 da aula 1, vamos trabalhar agora com a nossa administração indireta, tudo bem? Então, vamos lá rapidinho. Certo, administração indireta. Pessoal, na direta, a gente viu que na última aula são 4 pessoas jurídicas de direito público, que no caso é a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, tá? Sendo que é um rol taxativo, ou seja, não pode ser acrescentado outra pessoa jurídica posteriormente. Por isso é que é um rol taxativo. Se pudesse acrescentar, seria um rol exemplificativo. Mesma coisa acontece com a administração indireta. Também são 4 entidades que compõem a administração indireta e também é um rol taxativo. Não posso acrescentar outras pessoas jurídicas, tá? Então, quem são as entidades que compõem a administração indireta? No caso, primeira, as autarquias, as fundações públicas, as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Só relembrando que na última aula a gente viu que a administração direta não existe hierarquia entre os 4 entes. A União não manda nos estados, que não manda no DF, que não manda nos municípios. Aqui acontece a mesma coisa. As autarquias não mandam nas fundações, que não mandam nas sociedades de economia mista, que não mandam nas empresas públicas, tá? Não existe hierarquia em nenhum desses entes. Não existe hierarquia entre a administração direta e a administração indireta. Ninguém manda em ninguém, tudo bem? Vamos aqui agora ver as características da administração indireta, beleza? Vamos lá. Continuando aqui, rapidinho, vamos lá. As entidades são chamadas de entidades administrativas. Fazendo aqui um paralelo com a direta, que na direta eles são chamados de entidades políticas, porque eles são o centro do poder e criam leis. Aqui, na indireta, são entidades administrativas. Essas entidades, elas têm a função principal de realizar o serviço do Estado, tudo bem? Então, são entidades administrativas. Próximo. Os entes são frutos de descentralização administrativa por outorga legal, serviço, funcional ou técnico. Lembra que eu falei para vocês na última aula que a direta cria ou autoriza, qualquer ente da direta cria ou autoriza qualquer ente da indireta. Então, quando a administração direta cria ou autoriza a indireta, o que acontece é uma coisa chamada descentralização, tudo bem? Turma, a descentralização pode ser da administração pública para a administração pública e da administração pública para o particular também. Nesse caso aqui, é a descentralização da administração pública para a mesma administração pública. Tá? Então, como faz parte tudo da máquina pública, a gente fala que é uma descentralização administrativa por outorga legal, ou descentralização administrativa por serviços, ou descentralização administrativa funcional, ou descentralização administrativa técnica. É a mesma coisa, tá bom? Se fosse para um particular, seria descentralização administrativa por delegação e colaboração. É outro assunto, como ver lá na frente um pouquinho, tá bom? Então, quando a direta cria ou autoriza a indireta, é a descentralização por outorga legal, ou serviços, ou funcional, ou técnica. Tranquilo? Vamos lá. A descentralização transfere tanto a execução como a titularidade do serviço público. Então, quando a direta cria ou autoriza o ente da indireta, ele transfere tanto a execução do serviço
como também a titularidade, ou seja, o ente da indireta, ele vai ser o principal responsável por aquilo. Ele entrega tudo nas mãos do ente da indireta. Se fosse ao particular, ele entregaria somente a execução, nunca a titularidade, tá bom? Então, de novo, como é dentro da administração pública, ele transfere a execução e a titularidade. Se fosse para um particular, seria somente a execução. Podem ser criados ou autorizados por qualquer ente de administração direta ou de qualquer dos poderes através de lei ordinária ou lei específica. Beleza, então pessoal, a gente aprendeu que os 4 entes da direta podem criar ou autorizar qualquer um dos 4 entes da indireta. Não só isso também, pessoal, os poderes da República também podem criar ou autorizar a administração indireta. Tudo por meio de quê? De decreto? De portaria? Não. Sempre, sempre, sempre por meio de lei. Nesse caso aqui é uma lei ordinária ou lei específica. Beleza? Vamos lá. Os entes são pessoas jurídicas. Pessoal, tanto na administração direta como na indireta, as entidades, os entes, são pessoas jurídicas. O problema está no seguinte ponto. Na direta, todas são pessoas jurídicas de direito público. Aqui, turma, algumas são de direito público e outras são de direito privado. Aqui eu vou explicar para vocês como é que funciona isso, certo? Continuando aqui, pessoal. Não possuem capacidade legislativa, ou seja, pessoal, a administração indireta não cria leis. Quem cria leis é a administração direta. O que a administração direta faz? Ela faz a função específica que é voltada ao Estado. É isso que ela faz, ela não cria leis. Bom? Possuem patrimônio próprio, tranquilo, já explicando na última aula o que é isso. Cada entidade tem seu próprio patrimônio. Possuem capacidade processual, resumindo, elas podem processar e ser processadas também. Possuem autonomia administrativa, eles administram, cada um administra a sua própria entidade. Então, cada entidade ela é revestida pela autonomia administrativa, ou seja, ela mesma toma de conta de si, vamos dizer assim. Possui autonomia financeira, cada entidade vai gastar de acordo com a sua necessidade, sempre obedecendo o teto orçamentário, pessoal, sempre. Finalidade sempre pública e definida por lei. Então, pessoal, as entidades da administração indireta, é lógico, turma, sempre visando o interesse público, sempre, 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 nunca visando o interesse privado, é sempre visando o interesse público. E isso é definido por onde? Pela lei. Estão sujeitos ao controle da administração direta por meio da vinculação. Lembra que eu falei na última aula que não existe hierarquia entre a direta e a indireta. O que existe é controle finalístico, supervisão ministerial, tutela administrativa ou vinculação. É quando o ente da indireta, que foi criado para fazer alguma coisa, resolve fazer outra coisa diferente. Aí a direta vem, intervém e fala, olha, pare com isso e volte ao que você foi designado a fazer. Tá bom? Isso não é hierarquia, o nome disso é tutela administrativa ou vinculação, tá certo? Continuando, não estão subordinadas à administração direta, como eu falei também, não existe hierarquia entre as entidades. Depois que elas são criadas ou autorizadas, elas andam por conta própria. Isso aqui é importantíssimo, pessoal, muito importante. As entidades podem ser prestadoras de serviços públicos ou exploradoras de atividade econômica. Então, pessoal, tem entidades que elas prestam serviços públicos e tem entidade que explora a atividade econômica. Ah, mas o que é isso? Vamos ver agora a diferença entre uma e outra, tá bom? Vamos lá, rapidão. Olha como é fácil. Primeiro, pessoal, uma prestadora de serviço público, ou PSP, tá bom? Pessoal, olha o nome já diz, ela presta serviços públicos. A administração indireta, ela pratica o serviço em nome do Estado, tá certo? Então, nesse caso, ela está prestando um serviço público. E como ela está prestando um serviço público, ela tem a famosa responsabilidade civil objetiva. Este tópico aqui, a gente vai entrar com mais detalhes numa aula futura, chamada responsabilidade civil do Estado. O que eu posso explicar para vocês assim, de antemão é o seguinte: se o ente fizer alguma besteira ao particular, ele vai pagar o prejuízo do particular. Basicamente é isso. Tem mais regrinhas, mas o que você tem que decorar é o seguinte: se a entidade ou algum servidor público fizer alguma besteira contra algum particular, a entidade vai ter que pagar o prejuízo, tá certo?
não visam lucro. Pessoal, se ela presta serviço público, ela não está visando lucro, ela está apenas visando prestar o melhor serviço público possível, tá bom? E dentro da legalidade. Então, não visam lucro. Ah, mas e se tiver lucro? Não tem problema. Ela não tem o objetivo de oferir lucro, mas se acontecer, tá tudo bem também. Os bens são públicos, tranquilo. Se os bens são públicos, você sabe que eles não podem ser objeto de penhora, não podem ser objeto de uso capião, porque os bens são sempre públicos. Benefícios fiscais exclusivos. Pessoal, como ela é uma PSP, lógico que alguns impostos ela não vai pagar, porque está dentro da própria entidade. Então, como é que a União vai cobrar um imposto federal em cima de uma autarquia federal? Não faz sentido. É como se você tirasse dinheiro de um bolso e botasse no outro bolso. Então, tem alguns benefícios fiscais quando ela é prestadora de serviço público, tá bom? E ela tem imunidade tributária. Então, pessoal, se a entidade for uma PSP, ela tem essas características aqui, tá? Ela tem a responsabilidade civil objetiva, elas não visam lucro, se acontecer lucro não tem problema, os bens são públicos, benefícios fiscais exclusivos e imunidade tributária. Agora, quando ela é uma exploradora de atividade econômica, a conversa muda. Mas o que vem a ser isso? Pessoal, olha o nome, explorador de atividade econômica, uma EAE, é o seguinte... vamos pegar o exemplo aqui do Banco do Brasil ou a Caixa. Eles não são bancos? São. Vocês vão aprender mais na frente um pouquinho que o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista e a Caixa Econômica é uma empresa pública. Como eles são bancos e eles estão concorrendo com outros bancos, então espera-se que eles tenham lucro. Ah, professor, mas pertence ao governo. Então eles podem ter alguma vantagem em relação aos privados? Nada disso. Eles não podem ter nenhuma vantagem. As mesmas coisas que os bancos privados têm que pagar, eles também são obrigados a pagar, porque eles têm a característica de ser o quê? Exploradora de atividade econômica. Então não tem benefício nenhum, pessoal, nesse caso aqui, tá bom? Ele é uma empresa como qualquer outra. Então ele tem responsabilidade civil subjetiva. Ó, lembrando que na PSP é objetiva, aqui é subjetiva. Aula futura também, o que eu posso dizer é o seguinte: se a entidade ou a gente fizer alguma besteira, vamos ver quem vai pagar a conta. Se é a entidade, se é o agente ou outra pessoa. Aqui é sempre a entidade que vai ter que pagar o prejuízo, tá bom? A grosso modo, claro. Podem auferir lucro, no caso elas devem auferir lucro para não dar problema, tá bom? Os bens não são públicos, os bens são privados. Então, os computadores, os equipamentos do Banco do Brasil pertencem ao Banco do Brasil, tá certo? Então, os bens não são públicos, são bens privados. Privilégio de empresas privadas. Tá, quais privilégios são esses? Tá? Pessoal, não tem muito o que explicar isso, tá? Na meu ver, não tem privilégio nenhum da empresa privada. Mas se a lei fala que tem privilégio de empresas privadas, então eles têm, tá certo? E também não tem imunidade tributária nenhuma. Os mesmos impostos que a empresa privada paga, eles também são obrigados a pagar. Deve ser esse o privilégio, né? Vamos lá, continuando aqui, pessoal. Vamos falar da nossa primeira entidade de administração indireta, que no caso são as autarquias. Tudo bem? Tranquilo, pessoal, bem simples, bem fácil, tá bom? Primeira, turma. Ela é uma pessoa jurídica de direito público. Para ficar mais fácil, das 4 entidades, ela é a única, a autarquia, ela é a única de direito público. Todas as outras são pessoas jurídicas de direito privado, tá bom? Então a autarquia, ela é a única de direito público, tá certo? Também chamada de agência executiva. Então pode vir na prova autarquia, pode vir agência executiva, é a mesma coisa. Criada, pessoal, também. Lembra que eu falei para vocês que a direta cria ou autoriza um ente da indireta? No caso, a autarquia, ela é a única que é criada. Todas as outras são autorizadas. Tudo bem? Então, ela é criada diretamente por lei específica e não precisa de registro. Pessoal, funciona assim. O Poder Executivo, o Poder Legislativo aprova uma lei criando uma autarquia. Depois que a lei é criada, a autarquia já pode abrir as portas no mesmo dia que a lei já está entrando em vigor, tá bom? Não precisa registrar nada, só basta que a lei entre em vigor. A lei entrou em vigor, já pode funcionar a autarquia automaticamente. Então ela não precisa de nenhum registro em junta comercial, esse tipo de coisa. Ela pode funcionar direto. Pessoal, as autarquias realizam as finalidades típicas do Estado, tá? Lembra que eu falei para vocês que a União, a Constituição fala que ela é obrigada a trabalhar com a Seguridade Social, só que ela criou uma autarquia para isso,
para fazer o serviço da União, então, ela tem finalidade típica do Estado. Então, o que era para o Estado fazer, é ela que vai fazer, tá bom? Possui autonomia orçamentária, tranquilo. Não visam lucro, mas pode obter o lucro, se for possível. Prazo processual em dobro, já vimos na administração direta, né? O prazo de processo é sempre dobrado. Reexame necessário duplo grau de jurisdição obrigatório. Lembra que eu falei para vocês? Se a autarquia perder uma ação na justiça, automaticamente a revisão do processo pode acontecer. Pode não, vai acontecer, porque é obrigatório. Tá bom? Beleza. Próximo. Os bens da entidade são bens públicos. Tranquilo. Pessoal, é o seguinte, se é pessoa de direito público, ela vai seguir as regras do direito público, tá bom? Então, duplo grau de jurisdição, prazo processual em dobro, os bens são públicos. Ah, e outra coisa interessante, o regime de vinculação é estatutário. Quando você passar num concurso, no caso do INSS, ou outro concurso de alguma autarquia, você vai, se for federal, claro, você vai ser regido pela Lei 8.112/90, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis Federais. Então você não vai ter carteira assinada, você vai ter um estatuto, você vai ser dono de um cargo público. Então quem vai ditar as regras do seu serviço é o estatuto, tudo bem? Então lá não é carteira assinada, é servidor estatutário. Espécie, no caso, os tipos de autarquia que existem. Temos as comuns ordinárias, as autarquias que você sabe que vão fazer o serviço do Estado, tá? Como o INSS, por exemplo. Tem a autarquia cultural, no caso, as universidades, tá? Universidades, institutos federais também são autarquias culturais, certo? Agências reguladoras, aqui, pessoal, são aquelas autarquias, aquelas agências que funcionam mais como fiscalização de algum serviço. Por exemplo, de telecomunicações, quem é que fiscaliza as telecomunicações? A Anatel, uma agência, né? A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, ela é uma autarquia. Quem regula a aviação civil? A ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. Quem regula os portos? A ANTAC, a Agência Nacional de Transporte Aquaviário. E assim vai indo, pessoal. Tem muita agência reguladora. E essas agências reguladoras que fiscalizam algum serviço, elas são uma espécie de autarquia, tá? E segue essas mesmas regras aqui, ok? E tudo que eu falei aqui tem concurso para essas autarquias. Fundações públicas de direito público. Aí você fala assim, pronto, ferrou. Eu sei que na indireta tem autarquia, tem fundação pública. E agora está dizendo que uma fundação pública é uma autarquia? Pessoal, cuidado. Essa fundação pública aqui, ela tem que ser de direito público, tá? Então aqui, ó, fundações públicas de direito público. A outra fundação pública, que a gente vai ver daqui a pouco, é uma fundação pública de direito privado. E agora, como é que eu faço para saber como é um, qual é a outra? A banca tem que falar, pessoal. Se a banca falar só fundação pública, ela está falando da de direito privado. Se ela falar assim, a fundação pública, ponto, direito privado. Para ela se referir a uma fundação pública como se fosse autarquia, ela tem que falar claramente, fundação pública de direito público, tá bom? Ela tem que falar isso para ser considerada autarquia. Se ela não falar, você já vai para outra fundação pública, tá? Então aqui, ó, a fundação pública de direito público, que são uma espécie de autarquia, ela exerce função social, também chamada de autarquias fundacionais ou fundações autárquicas, ok? Isso aqui é interessantíssimo. No caso cooperativas, eu digitei errado, pessoal, é cooperativas, tá? Cooperativas ou profissionais, conselhos de fiscalização ou classe, exceto a OAB. Então, pessoal, as cooperativas ou conselhos profissionais, no caso, eles são também espécies de autarquias, com exceção de quem? Da OAB. A OAB não é autarquia, pessoal. E o que é que a OAB é? A gente entende que a OAB é uma entidade sui generis. Ela não faz parte da administração pública, pessoal, nem da direta e nem da indireta. Ela é totalmente desgarrada, tá bom? Os territórios também são espécies de autarquias. Atualmente a gente não tem mais território, tá? Mas assim, há uns tempos atrás, tínhamos vários territórios no Brasil. Pessoal, territórios são porções de terra sem definição específica.
O nosso último território que estava assim, que estava em vigor há um tempo atrás era o arquipélago de Fernando de Noronha. Ele era um território. Então o território é uma espécie de autarquia. Só que agora o Fernando de Noronha ele foi anexado ao estado de Pernambuco. Então, nesse caso, não temos mais territórios no Brasil. Se porventura aparecer algum território, ele se enquadra como autarquia, tá? Ele é chamado de autarquia territorial, ok? E as associações públicas, as que celebram consórcio entre entidades federativas. Então, as associações públicas também é uma espécie de autarquia. Então, pessoal, a banca pode vir falar autarquia ou pode falar qualquer uma dessas espécies aqui, pessoal. Então, comuns ordinárias, autarquia cultural, agência reguladora, fundações públicas de direito público, as cooperativas ou conselhos profissionais, os territórios ou associações públicas. Tudo isso aqui, pessoal, é espécie de autarquia. Lembrando que a OAB não é autarquia, ok? Continuando aqui, pessoal, ainda sobre as autarquias, temos aqui algumas observações. Ó, os dirigentes das autarquias reguladoras são nomeados pelo presidente da República após prévia aprovação pela Assembleia Federal. Então, pessoal, vamos supor, o presidente do INSS, ele entra lá por concurso? Não, ele é nomeado pelo presidente da República, após o Senado Federal aprovar o nome dele, tá bom? Geralmente é feito uma sabatina para o cara ser aprovado. E, pessoal, esses dirigentes, eles gozam do mandado com um prazo de 5 anos e só saem do cargo mediante renúncia ou condenação judicial. Então, depois que o cara está no cargo, ele só sai de lá quando acaba o prazo de 5 anos, ou quando ele pede para sair, ou quando a justiça condena ele a sair do cargo, tá bom? Encerrado o mandato, os ex-dirigentes ficarão impedidos de prestar pelo período de 6 meses, com direito à remuneração compensatória, né? Os caras vão sair, mas vão continuar recebendo durante 6 meses, qualquer tipo de serviço a empresas controladas pela agência a qual pertencia. É tipo assim, imagine o presidente da Anatel, né? O cara ficou 5 anos e saiu. Durante 6 meses, ele não pode trabalhar em nenhuma empresa de telecomunicações. Ele vai passar por uma famosa quarentena de 6 meses. Então, ele não pode trabalhar com nenhuma empresa de telecomunicação. Mas ele pode trabalhar com uma outra empresa que não seja telecomunicação? Pode. Ele pode trabalhar em outro setor diferente, porque ele não pode trabalhar no setor a qual a autarquia que ele era o chefe fiscalizava. Tudo bem? E durante essa quarentena, ele fica 6 meses sem poder trabalhar, mas recebendo. Tudo bem? Então, pessoal, isso são as autarquias. Vamos passar agora para as fundações públicas. Vamos lá. Lembrando, a autarquia ela é a única de direito público. Aqui, pessoal, a fundação pública ela é uma pessoa jurídica de direito privado, ok? Ela é autorizada diretamente por lei. A autarquia ela é criada, ela é a única que é criada. Todas as outras são o quê? Autorizadas. Aqui no caso por uma lei ordinária específica. Precisa de registro, pessoal. A autarquia não precisa. Todas as outras precisam de registro. Como assim registro, pessoal? No caso, a junta comercial, vamos dizer assim. Aqui, pessoal, a fundação pública, além de uma lei autorizar a criação dela, né? Autorizar que ela funcione, ela precisa de uma lei complementar que define o campo de atuação. Pessoal, cuidado aqui com um pequeno detalhe sobre essa autorizada aqui, ó. A autarquia, ela é criada por lei. Fundação pública e as outras são autorizadas por lei. A banca pode falar assim, ó. Foi criada por meio de autorização legislativa. Pessoal, tá certo. Fala assim, professor, mas ele falou criada. Eu sei, mas olha o texto. Criada por meio da autorização legislativa. Isso se traduz da seguinte forma, ela foi autorizada por lei. Então, cuidado com isso. Se a banca falar criada por autorização legislativa, ela está falando que ela foi autorizada por lei. Tá bom? Vamos lá. Não pode explorar atividade econômica. Então, pessoal, a fundação pública ela é sem fins lucrativos, ou seja, ela é uma prestadora de serviços públicos. Possui autonomia administrativa, já foi falado. Possui patrimônio próprio, tranquilo também. Somente pode ser o quê, pessoal? Prestadora de serviços públicos, porque ela não pode explorar atividade econômica. Mesma coisa acontece com a autarquia, pessoal. A autarquia, ela só pode ser prestadora de serviços públicos, tá bom? E outra coisa, pessoal, na autarquia, se você passar no concurso, você vai passar, se Deus quiser, você vai passar no concurso, caso você estude bastante, se dedique e assista todas as nossas aulas aqui, tá bom?
lá você vai ter um estatuto. Se você passar num concurso de uma fundação pública, você vai ter carteira de trabalho assinada. Olha que legal, quer dizer que eu vou ser concursado com carteira assinada? Exatamente. Você vai ser um servidor público, você vai ser um empregado público seletista, tá bom? Quando você é regido por um estatuto, você é servidor público. Quando você é regido pela CLT, você é um empregado público. Aula futura, vamos explicar com mais detalhes. Exerce atividades sociais de interesse coletivo. Professor, como assim? Turma, geralmente as fundações públicas são aquelas entidades que não visam lucro e prestam alguma atividade social. Por exemplo, a Biblioteca Nacional é uma fundação pública, tá bom? Então, as atividades sociais de interesse coletivo. Na área da educação, na área da pesquisa e na área da cultura. Pessoal, só tomem cuidado, as universidades e os institutos federais, apesar de ser da educação, eles não são fundações públicas, eles são autarquias. Tranquilo? Vamos lá. Vamos falar agora da... É curtinho, pessoal. A maior é a autarquia, as outras são, ó, mamão com açúcar as outras. Vamos lá. Sociedade de economia mista. Lembra que eu falei, a autarquia ela é única de direito público. Todas as outras são de direito privado. Vamos lá. Pessoal, ela é também chamada de empresa estatal. Pessoal, cuidado, não é empresa pública, é empresa estatal, tá bom? Então, a sociedade de economia mista também pode ser chamada de empresa estatal. Ela é autorizada diretamente por lei, lembra? Ou, como a banca pode falar, ela foi criada mediante autorização legislativa. Tranquilo. Lembrando que a autarquia é a única que é criada, todas as outras são autorizadas. Precisa de registro, tranquilo, tipo na junta comercial. A autarquia não precisa de registro, né? Quais são as finalidades dela, pessoal? Ela é exploradora de atividade econômica. Então, pessoal, ela vai competir com outras empresas, tudo bem? Então, ela tem como finalidade, ó, lucro, explorar a atividade econômica. E também ela pode ser uma prestadora de serviços públicos, tá? Então, pessoal, lembrando, a autarquia, a fundação pública, ela só pode ser prestadora de serviços públicos, enquanto que a sociedade de economia mista e as empresas públicas, elas podem ser ou exploradoras de atividade econômica, ou elas podem ser prestadoras de serviços públicos, tá bom? Então elas podem ser uma ou outra, nunca as duas ao mesmo tempo, tem que ser uma ou outra, tá bom? Beleza. Ao passar em algum concurso, você também vai você vai trabalhar na carteira assinada, você vai ser o empregado público seletista. Eu quero exemplo de uma sociedade de economia mista, Banco do Brasil, tá? O melhor exemplo que eu posso te dar. Regime estatutário somente para os seus dirigentes. Então, o presidente do Banco do Brasil, ele não vai ter carteira de trabalho assinada, pessoal. Ele vai ser regido pelo estatuto, tá bom? Quem é concursado é que vai trabalhar na carteira de trabalho assinada, vai ser seletista, tá? Justiça comum, justiça estadual. Como assim? Olha que interessante. Já pararam para pensar que o pessoal, assim, quem é da bandidagem, só explode Banco do Brasil e bancos privados? Já perceberam que ninguém explode a Caixa Econômica Federal? Já pararam para pensar nisso? Por quê? Olha como o vagabundo sabe direito administrativo, olha como os caras são espertos. Quando você explode, quando você rouba, faz alguma coisa, comete algum crime contra uma sociedade de economia mista, mesmo ela sendo federal, quem vai tomar de conta do processo é a Justiça Estadual. Professor, quer dizer que mesmo ela sendo federal, não vai ser a Justiça Federal? Exatamente. Quem vai tomar de conta é a Justiça Estadual. E quem vai investigar o caso? Polícia Civil. Se alguém fizer alguma coisa contra a Caixa Econômica, aí o bicho pega, porque ela é uma empresa pública federal, tá bom? Aí nesse caso vai ser na Justiça Federal e quem vai bater na porta do cara às 5 da manhã nessas horas? A Polícia Federal. Por isso que vagabundo não se atreve a explodir a Caixa Econômica, porque sabe que o negócio é mais embaixo. Mas a sociedade de economia mista, mesmo ela sendo federal, quem vai tomar de conta do processo é a Justiça Estadual e quem vai investigar o caso é a Polícia Civil, tá bom? Continuando. A remuneração dos empregados não se sujeita ao teto remuneratório, tá? Pessoal, é o seguinte, vai ter uma aula futuramente no direito constitucional que vai ser o teto remuneratório. Então, nenhum servidor público pode ganhar acima de ministro do STF. O teto é o ministro. Servidor público estatutário. Nesse caso aqui, pessoal, como é seletista, ele não segue esse teto, tá bom? Ele pode ganhar mais do que o ministro. Difícil isso acontecer, mas pode acontecer, tá bom? Só que tem exceção. Ó, exceto se essa sociedade de economia mista receber recurso público para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral.
quer dizer o seguinte, se a empresa pública recebe dinheiro público, ela obrigatoriamente é obrigada a obedecer o teto. Se ela não recebe dinheiro público, o empregado pode receber acima do teto constitucional, tá bom? Bem tranquilo, certo? Controle acionário da administração pública. Pessoal, quer dizer o seguinte, olha o nome, Sociedade de Economia Mista. Sociedade, quer dizer que não é só um dono, tem mais de um dono, tá bom? Só que olha só, pessoal, as ações, a maioria das ações tem que pertencer à administração pública. Então, no mínimo, 50% mais uma ação tem que pertencer ao poder público. Ou seja, a maioria das ações tem que pertencer à administração pública, enquanto que a minoria pode ser diluída entre vários sócios, tá certo? Então, o controle acionário é de quem? Da administração pública, tranquilo? Vamos lá. E somente é admitida na modalidade de sociedade anônima, tipo, só pode ser registrada como sociedade anônima. Olha o nome, pessoal, se é sociedade de economia mista, ela só pode ser registrada como sociedade anônima, tá? Se é uma sociedade, a maioria do capital tem que pertencer a quem? A administração pública. A outra parte pode ser diluída entre os outros sócios, tá? Vamos aqui à nossa última entidade, pessoal, da administração indireta, que no caso são as empresas públicas. Pessoal, é muito parecido com a sociedade de economia mista. Tem só algumas pequenas diferenças, mas o resto é tudo igual. Também ela é uma pessoa jurídica de direito privado. Também ela é uma empresa estatal. Pessoal, lembrando, ó, empresa estatal, ela pode ser uma sociedade de economia mista ou ela pode ser uma empresa pública, tá bom? Também ela é autorizada por lei, né, ou criada por autorização legislativa, precisa de registro na junta comercial, tem as mesmas finalidades, ou seja, ela pode explorar a atividade econômica ou ela pode ser prestadora de serviços públicos. O regime dela também é regime seletista, então se passar num concurso você vai ter carteira de trabalho assinada. Professor, eu quero exemplo de empresa pública, fácil, Caixa Econômica Federal, Correios também, certo? Regime estatutário somente para os seus dirigentes, ou seja, o presidente da Caixa Econômica, ele não tem carteira de trabalho assinada, ele vai ter o estatuto, certo? E agora lá vem um pulo do gato, pessoal. Aqui é justiça estadual ou federal? Como assim? Se for uma empresa pública federal, tipo a Caixa Econômica, então se acontecer algum rolo com ela, quem vai julgar o processo? Justiça Federal. E quem vai investigar? Polícia Federal. Agora, se for uma empresa pública estadual ou uma empresa pública municipal, aí já cai na Justiça Comum. Tudo bem? Quem vai investigar é a Polícia Civil. Então, cuidado. Empresa pública federal é Justiça Federal e Polícia Federal. Olha o nome. Empresa pública estadual ou municipal, Justiça Estadual e também é investigado pela Polícia Civil. Tá certo? Vamos lá. Mesma coisa da sociedade de economia mista, né? Ou seja, a remuneração dos empregados ela não se sujeita ao teto, o cara pode receber acima do teto, exceto quando essa empresa pública recebe dinheiro público, ok? A diferença, pessoal, principal entre ela e a sociedade de economia mista está aqui agora. A sociedade de economia mista pode ter dinheiro público e dinheiro privado. Lembrando que o dinheiro público tem que ser a maior parte, no mínimo 50% mais uma ação, e o restante diluído entre os sócios. A empresa pública, pessoal, não tem dinheiro privado, é somente dinheiro público. Aqui o capital é 100% público, o dinheiro é 100% público, tá certo? Pode ser admitida em qualquer modalidade. A sociedade de economia mista, ela só pode ser registrada como sociedade anônima. A empresa pública, ela pode ser registrada de qualquer modalidade, inclusive também como sociedade anônima, tá? Então, a empresa pública, ela pode ser registrada de qualquer jeito, de qualquer modalidade. Vamos lá. Ela pode ser inclusive sociedade anônima, né? Ela pode ser uma sociedade unipessoal, aquela que permite Assembleia Geral, ou ela pode ser uma empresa pública unipessoal, aquela que não permite Assembleia Geral, tá bom? Existem outros registros? Vários registros, mas esses três são os mais cobrados em provas, tá bom? Então ela pode ser sociedade anônima, ela pode ser sociedade unipessoal, ou ela pode ser uma empresa pública unipessoal, beleza? Pessoal, eu preparei aqui um quadro didático e espero que vocês anotem esse quadro e façam ele diversas vezes, tá? Esse quadro aqui, para falar a verdade, eu peguei ele de um professor meu de Direito Administrativo, que é o professor Thales Moraes, ó. Abraço, Thales. Excelente professor também, tem um canal no YouTube dele ótimo, o cara manda muito, foi meu professor durante muito tempo, aprendi praticamente tudo com ele. Então, pessoal, esse quadro aqui
foi um dos quadros que eu aprendi com esse professor, tá? E aqui, pessoal, você pega esse quadro e faça ele diversas vezes. Quando você decorar, você vai receber qualquer questão assim, ó, na facilidade tremenda. Olha o que eu falei agora há pouco, ó, a autarquia, ela é a única pessoa jurídica de direito público. Todas as outras são privadas. A autarquia é a única que é criada por lei. Todas as outras são autorizadas e precisam do registro, tá? A autarquia e fundação pública, elas só podem ser o quê? Prestadoras de serviços públicos, enquanto que a sociedade de economia mista e empresas públicas, elas podem prestar serviços públicos ou podem explorar atividade econômica, tá? Ela pode ser uma ou a outra. Pessoal, a autarquia, se fizer alguma besteira, quem vai responder, quem vai arcar com prejuízo é a própria autarquia. Isso é responsabilidade civil objetiva. Mesma coisa acontece com a fundação pública. Cuidado é aqui nessas duas. Se a sociedade de economia mista prestar serviço público, ela tem responsabilidade objetiva. Se ela explora atividade econômica, ela vai ter responsabilidade civil subjetiva. Se a empresa pública, mesma coisa, prestar serviço público, responsabilidade objetiva. Se explorar atividade econômica, ela vai ter responsabilidade subjetiva, tá? Turma, as autarquias e fundações públicas têm imunidades tributárias. As sociedade de economia mista e empresas públicas, se prestar serviço público, também elas vão ser imunes tributariamente. Se explorar atividade econômica, elas não vão ter essa imunidade, tá? As autarquias, os servidores, eles são regidos por um estatuto, exceto os seus dirigentes, lembra? No caso as outras. No caso, as autarquias, todo mundo é regido por um estatuto. Enquanto que as fundações públicas, sociedade de economia mista e empresas públicas, os servidores são regidos pela CLT. E nesses dois aqui, pessoal, na sociedade de economia mista e empresas públicas, os seus dirigentes, esses sim, são regidos por um estatuto público. Tá bom? Então, pessoal, pega essa tabela, refaça diversas vezes, que na hora da prova, isso aqui, turma, salva demais, tá bom? Eu sou a prova viva disso aí, tá certo? Então, pessoal, vamos finalizando aqui o nosso terceiro bloco da aula 1. Só relembrando, turma, só relembrando, curta, inscreva-se, compartilhe esse canal, assista os vídeos inteiros, pessoal, e vamos aqui ajudar a crescer o nosso canal para que possamos sempre fornecer uma aula legal, uma aula simples, uma aula didática, uma aula rápida que você possa ser aprovado rapidamente no seu concurso público, tá? Então, pessoal, vamos encerrando aqui o nosso terceiro bloco. O nosso próximo bloco vai ser uma bateria de questões que eu vou trabalhar com vocês a respeito desse conteúdo, tá? Então, fiquem com Deus, um forte abraço. Nunca desiste, pessoal, nunca desiste do seu sonho. Um dia você vai ser aprovado no seu tão sonhado cargo público, tá? Então, pessoal, valeu, até a nossa próxima aula.